Olá, turmas do quinto ano. Sou a professora Josilene. Na aula de arte de hoje, iremos falar sobre os sons e a criação da música. E vocês podem acompanhar o conteúdo pelo livro de arte, na unidade 2, capítulo 2, Histórias e Tecnologias na Música, a partir da página 90. Vamos observar a imagem. O que será que essas crianças estão fazendo? Vamos observar que chove, tem trovão. Pela forma como a árvore está, podemos notar que tem vento, tem animais e tudo isso produz sons. Então as crianças estão ouvindo sons do mundo, o trovão, o canto dos pássaros, as folhas ao vento, a chuva caindo na terra. As primeiras pessoas que habitaram o planeta logo notaram que o mundo era repleto de sons. A natureza fascinava esses primeiros ouvintes e eles também queriam criar novos sons. O trovão, o canto dos pássaros, as folhas balançando ao vento, a chuva molhando a terra, tudo isso fazia parte da paisagem sonora que começava a ser notada e a inspirar os seres humanos a criar arte. A arte da música foi inventada assim, a partir da percepção dos sons e a criação de novos sons. Os seres humanos aprenderam a usar a voz e a produzir instrumentos para criar sons arranjados, aos quais chamamos de música. Assim, a música passou a existir há muito tempo. Podemos dizer que ela nasceu com a humanidade e vem pouco a pouco construindo-se, tornando-se a cada dia a música que conhecemos hoje. Atualmente, na música, além da voz, também são utilizados como fontes sonoras, instrumentos musicais, objetos sonoros e outros materiais que os músicos pesquisam com base no que temos hoje em tecnologia musical. Os instrumentos musicais são fontes sonoras feitas com os mais variados materiais. Podem ser classificados também como instrumentos de sopro, percussão e corda. Os instrumentos ainda podem ser classificados como são tocados, por exemplo. Os instrumentos de percussão podem ser tocados por apito, batidas ou raspagem. Os objetos sonoros são fontes sonoras feitas com qualquer material que produza som. Podemos utilizá-los para criar na música por meio de experiências sonoras, percebendo os timbres e outras características dessas fontes. Paisagem sonora é todo tipo de som percebido ao redor, desde os produzidos pela voz dos seres humanos e de outros animais, até os feitos por máquinas e instrumentos musicais. No cotidiano e na arte, é possível criar e apreciar paisagens sonoras. Em nosso tempo, alguns artistas gostam de usar sons do cotidiano e efeitos sonoros para criar ambientes e sensações. A tecnologia musical refere-se ao uso de amplificadores eletrônicos e recursos de informática para compor, gravar, guardar e executar músicas. Agora iremos ver alguns instrumentos musicais e como esses instrumentos podem ser classificados. Por exemplo, a flauta, o apito e a tuba são classificados como instrumentos musicais de sopro. O pandeiro, o reco-reco e o tambor são instrumentos musicais de percussão. A guitarra, o violino e o violão são instrumentos musicais de corda. Hoje, podemos usar vários meios tecnológicos para compor, gravar, guardar e executar músicas. Como você usa esses recursos?
Então, hoje nós vamos lembrar de alguns exemplos de tecnologias de gravação de áudio disponível hoje. Hoje nós podemos utilizar um iPad para ouvir músicas, o pendrive, o computador e até o celular, o próprio celular para guardar, gravar e executar também músicas. Ouça com atenção cada sonoridade ao redor de sua escola, se você estiver na escola ou em casa, dos sons que você reconheceu. Classifique-os conforme a fonte. Então, vamos observar os sons da natureza. Podemos ouvir o vento se estiver chovendo, vozes humanas, animais. E no ambiente em que nos encontramos, podemos fazer a audição de sons produzidos por meio artificiais, como automóveis, carros de som, uma porta batendo, eletrodomésticos. E, em seguida, vocês irão desenhar as fontes sonoras que você identificou ainda nessa atividade. Tá bom? Vocês podem desenhar esse carro de som passando, uma porta batendo. Usem a imaginação de vocês. Vocês podem desenhar, né, a fonte, né, produzidos por meio artificial ou os sons da natureza. Os sons têm parâmetros como altura, duração, intensidade e timbre. A altura é a propriedade do som ser mais grave, mais alta ou mais aguda, mais baixa, como por exemplo a voz de um homem que costuma ser mais grave ou de uma mulher que costuma ser mais aguda ou menos grossa, mais fina, mais delicada. A duração é o tempo de produção do som ser mais longo ou mais curto. A intensidade é a propriedade do som ser mais forte ou mais fraco. O timbre é a qualidade do som que permite reconhecer a sua origem. E vamos fazer o jogo de grave, médio e agudo? Já sabemos que os sons podem ter diferentes alturas entre os sons graves e os sons agudos. Agora, vamos também considerar os sons médios. Um som médio é aquele que está entre o som grave e um som agudo. Só podemos afirmar que um som é médio quando ouvimos um som mais grave e um mais agudo do que ele. Vamos jogar para saber mais? Agora vocês irão fazer a audição de uma música da preferência de vocês. E procurem perceber a diferença que há no movimento das alturas, quando são realizados sons graves, médios e agudos. E vamos observar aqui essa peça musical, né, que possui duas partes. E vamos imaginar agora como soa. Então, na primeira parte temos o círculo azul maior, né, representando os sons graves. Os sons médios são representados pelo círculo de cor laranja. E temos aqui os sons agudos, representados pelos círculos amarelos. E vocês podem criar sua própria partitura no jogo de grave, médio e agudo. Vocês irão desenhar as formas no caderno e brincar criando novas configurações de sonoridades entre sons graves, médios e agudos. E vamos falar agora sobre a linguagem da música. Para criar na linguagem da música, os músicos aprenderam a desenvolver um tipo de escrita conhecida como notação musical. Assim, os elementos que compõem a música são harmonia, melodia e ritmo. Na música, a harmonia acontece quando os sons diferentes são tocados ao mesmo tempo e com uma organização musical.
Os músicos aprendem a fazer combinações de diferentes sons para conseguir chegar à harmonia na música. Melodia é uma combinação linear feita com notas de alturas diferentes. Seu resultado é uma sequência de notas com alturas variadas que se deslocam pelo espaço, como a sequência de alturas grave, médio e agudo, e também como percebemos em todas as canções conhecidas. O ritmo na música está ligado à dimensão do tempo. Por exemplo, ao ouvirmos uma música, nosso corpo percebe o ritmo e de repente já começamos a nos movimentar. Isso já aconteceu com você? O ritmo na música também está ligado ao pulso. O pulso na música é aquela batida que repete sempre igual. Quando você percebe o ritmo na música, você também percebe o pulso na música. Perceberam o ritmo e o pulso na música? O ritmo é uma combinação entre sons, silêncio ou entre sons com durações diferentes. Já o pulso é aquela batida que se repete sempre igual e que podemos perceber quando tocamos com o polegar de uma mão o nosso pulso ou quando sentimos as batidas de nosso coração. Escute uma música de sua preferência e procure desenhar os sons. Para isso, vocês podem usar linhas horizontais, inclinadas, verticais, curvas, onduladas, linhas que nós chamamos de linhas quebradas e espiral. Vocês podem utilizar algumas dessas linhas
Ou vocês podem utilizar as formas com cores diferentes para representar a duração dos sons e o pulso na música.